Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 22. pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem há de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Cantando em pé, clamamos Santo Evangelho. Aleluia, 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 quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. E então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer.
Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Senhor. Podemos sentar. Meus caros irmãos e irmãs, na vida nós fomos sempre, ou nos chamaram sempre a atenção, melhor dizendo, olhe isso, não olhe aquilo, né? Olhe com quem você anda, olhe o que você está fazendo. Esses são os olhares, ou a concepção do homem de olhar no seu exterior, né? Olhar o que acontece ao nosso redor. O nosso olhar, ele é sempre de acordo com a nossa capacidade de querer ver, né? Aquele que quer ver pouco, ele vê apenas em torno de si mesmo. Aquele que quer ver distante, ele consegue fazer com que o seu olhar possa alcançar a distância ao qual ele pretende. Mas a maior dificuldade nossa é o olhar interno, o olhar do que nós somos, o que nós vamos construindo e o que existe dentro de nós mesmos. A busca do homem por uma concepção de olhar dentro do coração. Porque nós muitas vezes olhamos com o ato da razão. Nós queremos agir com a razão. E esquecemos de olhar o que trazemos no coração. Nós olhamos com o conceito humano. E esquecemos da nossa espiritualidade. Esquecemos do que vai nos agregando no transcorrer da nossa vida como atos que provêm essencialmente do nosso próprio ser espiritual. Porque o nosso agir no dia a dia vai muito mais pela racionalidade, pela nossa concepção do olhar humano, não sobre o olhar espiritual. E como algumas semanas atrás nós falávamos, né? Muitas vezes nós vendemos a nossa alma muito pouco, né? Por muito pouco. Ou muitas vezes nós deixamos que a nossa espiritualidade tenha uma sobressaída muito ínfima diante da nossa história, do nosso viver, da nossa própria concepção de vida. O olhar a Deus requer que nós tenhamos a capacidade de olhar nos nossos irmãos. Immanuel Kant dizia: no reino dos afins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode ser substituída por um valor equivalente. Agora, quando a coisa se acha acima de todo preço, por isso não tem qualquer equivalência, isso nós chamamos de dignidade. Quando nós olhamos ou quando nós vemos as coisas como um mundo de troca, nós olhamos pelo preço do olhar humano, né? Tudo tem um preço. Até muitas vezes a nossa relação humana tem um preço, quando nós esperamos algo em troca daquilo que nós fizemos. Mas quando nós fizemos e não colocamos um preço e fazemos com o coração aberto, com o ato próprio da bondade, do ser espiritual do homem, isso não tem preço e chama-se dignidade. É a dignidade humana, a dignidade espiritual, de alguém que não procura algo para si ou ganhar para si, mas alguém que faz inteiramente com a bondade do seu coração. São Gregório Magno escrevia assim: o reino de Deus não tem preço. No entanto, para ti és aquilo que tu tens. Para Pedro e André, custou-lhe um barco e umas redes. Para a viúva, custou-lhe apenas 2 moedas. Em Mateus 10:42, um copo de água fresca. Aquilo que tu tens vale o precioso que nós podemos adquirir. É o despojar-se. Então, o reino de Deus vale para cada um de nós aquilo que nós somos capazes de despojar na nossa vida. Porque quando nós vivemos no egoísmo do nosso ser, nós somos incapazes de visualizar a riqueza do reino dos céus.
Nós somos incapazes de olhar a preciosidade que o reino de Deus nos concede, porque a minha concepção é do olhar humano. Mas quando eu despojo, como Pedro e Tiago, do André, do barquinho e da rede, eu vejo que existe algo de mais precioso lá na frente. Quando eu deixo as minhas duas únicas moedas do óbolo da viúva e vou olhar para Deus, eu vejo que existe algo mais precioso do que aquelas moedas que eu guardava. E o ato da generosidade humana, ele passa necessariamente para a nossa capacidade, da nossa dignidade espiritual, de nos abandonarmos, de não olharmos dentro do conceito próprio, de um cerco que eu crio em mim mesmo, de um olhar somente egoísta em mim, para que eu vá ao encontro do meu irmão. Olhar a necessidade do meu irmão, sobre todos os aspectos. Isso se chama amor. Só o homem que ama é capaz de querer ir ao encontro do outro, a olhar com a generosidade para o seu irmão. O amor é a luz que não deixa escurecer a vida. O amor é a luz que nos leva à presença da generosidade com relação ao outro. E muitas vezes nós passamos pelo necessitado e não olhamos no necessitado o nosso irmão. Porque nós temos a concepção de olhar nosso irmão, aquele que somente vive conosco dentro da nossa casa. E muitas vezes nos falta caridade até com ele, né? Nos falta generosidade de querer ouvir quando a pessoa quer ser ouvida. Porque a pobreza não é só a pobreza de alimento, né? Madre Teresa de Calcutá já dizia que a maior das pobrezas é a pobreza espiritual. Ouvir o outro na necessidade do outro. Abrir o meu coração para acolher o outro. Para ter a generosidade dessa caridade com o nosso irmão, ao nosso lado, aquele que muitas vezes pede para nós, né? Pede para que nós estejamos junto com ele, caminhemos com ele. Devemos desapegar de nós mesmos e de tudo que não é de Deus, e unirmos aos nossos irmãos, e aí unirmos a Deus ou em Deus através de Jesus Cristo. Escrevia São Vicente de Paulo. O ato da caridade, não da generosidade, ele requer esse meu encontro com Deus. Enquanto eu não me encontrar com Deus, eu não vou conseguir me encontrar com meu irmão. Mas Deus está no meu irmão, no olhar da necessidade próxima do outro. E às vezes nós dizemos assim, aquele que está ali na rua, ele está ali porque ele não quer trabalhar. Nós não conhecemos a história do outro. Nós não sabemos o porquê ele chegou ali, né? Porque ele chegou no fundo do poço. Quem somos nós para julgar o outro? Não sei o que ele passou na vida dele, quais foram as... A vida muitas vezes é severa com alguns, né? Tudo bem que eles que ativaram a severidade da vida, mas muitas vezes a vida é severa com algumas pessoas. O sofrimento faz com que a pessoa não consiga sair em busca de algo diferente. E é esse o nosso encontro, de mostrar ao outro uma luz ou um mundo diferente, àquele necessitado. Lembremos o samaritano. Ele passa e cuida do necessitado. Não conhecia ele, mas cuidou dele, por causa da generosidade do coração dele. Madre Teresa de Calcutá teve um encontro, porque encontros mudam a nossa história. E pode ser que um necessitado desse mude a nossa história. Madre Teresa de Calcutá pertencia a uma congregação religiosa e trabalhava em colégios católicos, um colégio católico de irmãs. Ela era professora nesse colégio. E ela foi para um retiro um dia. E passando na estação do trem, um necessitado disse para ela: eu tenho sede. Aquilo ficou na cabeça dela, né? Deus mandou um recado. Eu tenho sede de Deus, eu tenho fome, eu tenho necessidades. E aí ela se despoja inteiramente e funda as missionárias da caridade, para viver a pobreza com o pobre, com o necessitado, com o moribundo que ninguém quer cuidar, o doente. Às vezes nós não visitamos nenhum parente doente. Estive doente e fostes me visitar. A nossa dificuldade de olhar Deus no outro. Lembrando mais uma vez as frases de Dom Helder, né? Quando eu olho o rosto sofrido, esmagado pelo sofrimento dos meus irmãos pobres, eu vejo nele Jesus Cristo, a dor do próprio Cristo. Ou quando ele dizia: quando eu dou alimento para os pobres, me chamam de assistencialista.
Quando eu brigo pelo direito do pobre, me chamam de comunista. O que nós vamos construindo enquanto ser humano, né? Às vezes nós estamos preocupados somente com a nossa conta bancária. E como nós dissemos aqui, a dignidade, ela não está na nossa conta bancária. Ela não está na nossa casa estupenda. A dignidade está na sua capacidade de ir ao encontro do outro, de amar o outro. Quando nós vemos a primeira leitura de Ezequiel, Ezequiel nos fala do pastor, não? O pastor é capaz de tudo, ele abandona tudo pela ovelha. Ele vai curar a ovelha perdida, né? Ele vai curar a ovelha machucada, ele vai atrás da ovelha perdida, e diz ali que a ovelha gorda está do lado dele, né? A ovelha que o acompanha, a ovelha que é fiel, e Deus está ali com ela, né? Deus cura, Deus ajuda, Deus nos acompanha. E é ali que nós vemos a pessoa devemos ver a pessoa na nossa própria história, estar com os nossos irmãos nas necessidades e nas alegrias da vida. Às vezes abandonamos os nossos irmãos, os bajulamos quando eles estão bem, mas quando caem no fundo do poço, nós nos afastamos. Quantas vezes a gente ouve falar isso, né? Quando eu tinha, todo mundo vinha, agora que eu não tenho nada, ninguém me olha. Deus é justo, né? Deus é bom, mas Deus é justo no nosso julgamento. Não podemos nunca nos esquecer disso. Deus nos julgará. Nós não devemos esperar que os governantes façam alguma coisa pelos nossos pobres, porque eles não fazem. Somos nós quem fazemos. Você, enquanto pessoa, é que vai ao encontro do seu irmão. E é nas pequenas coisas, né? A viúva deu 2 moedinhas que ela tinha. São nas pequenas coisas que nós ajudamos o nosso irmão, que nós transformamos em grandes coisas. Lembrando que dizia Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. E eu posso dizer assim, o que eu faço é uma coisa invisível, nem uma gota, mas faça assim mesmo, porque sem ela o mundo seria menor. Com a pequena coisa que você faz, é o seu pobre que você encontrou e pode transformar a sua vida. Deixa o necessitado te transformar, não? Deixa o necessitado te tirar da dureza do coração e te levar a um mundo novo. Um mundo onde você abandona a barca do egoísmo para adentrar no oceano da beleza inesgotável do amor e da bondade de Deus, da preciosidade que Deus nos concede no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.